Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, queridos, hoje é um dia especial para nós. Quando digo nós, eu falo de maneira bem particular da nossa casa. A nossa Júlia está completando mais um ano de vida e nós queremos agradecer ao Senhor por essa vida tão preciosa. Eu queria pedir que todos pudessem vir para cá e eu quero agradecer a Deus. Queria que você pudesse agradecer a Deus juntamente comigo pela vida da Júlia. Nós vamos estar orando nesse momento. A Júlia, desde o ventre, como nossa pastora estava compartilhando hoje lá no grupo da igreja, é consagrada ao Senhor, assim como também o João. Mas nós cremos na palavra que diz, antes mesmo dela ser gerada no ventre, ela já era conhecida. Amém? E nós a consagramos ao Senhor para que ela seja tudo aquilo que Ele quer. E nós cremos que assim será, no nome de Jesus. Então eu queria que você pudesse estender a sua mão para cá, para que nós possamos orar pela Júlia, bendizendo ao Senhor por ela. Pai, nós bendizemos o nome do Senhor pela vida da tua filha Júlia. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor lhe concede mais um ano de vida. E nós a colocamos diante do altar do Senhor, orando no nome de Jesus, para que a cada dia seja ela cheia do Teu Espírito Santo, para que a cada dia possa ela conhecer mais e mais a Sua palavra, e para que a cada dia ela possa viver uma vida digna do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, Pai, para que todo o intento do seu coração ele esteja em acordo com a vontade do Senhor, que ela ande nos teus caminhos, que ela seja luz, que ela seja sal para a glória do nome do Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor esteja aplanando o seu caminho, Senhor, que ela jamais venha desviar para a direita ou à esquerda, mas que ela ande na sua presença, porque essa é a sua vontade, porque esse é o chamado do Senhor para a sua vida. E nós agradecemos ao Senhor por tê-la conosco. Ela é bênção do Senhor nas nossas vidas, ela alegra, Senhor, as nossas vidas, e ela é, Senhor Deus, exemplo para nós, e nós agradecemos por isso. E a nossa oração, guarde, Senhor, o seu coração no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que é do coração do homem que procede as saídas da vida. Portanto, que o seu coração seja blindado pelo seu Espírito Santo, e que tudo que há nela bendiga o nome do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do verso de número 13. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13. Aleluia, a palavra do Senhor diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Declare assim comigo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Aleluia. E tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos por mais um instante. Ore por nós e ore também por você, para que essa palavra ela encontre o seu lugar no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da sua palavra e diante dela, Senhor, nos curvamos. Queremos ouvir a sua voz, que a sua palavra, como a voz de muitas águas, ela venha bradar nessa noite, e que a tua palavra, Senhor, venha encontrar o seu lugar no nosso coração. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz e nós desejamos ouvir a sua voz. E por isso nós oramos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, dizendo: Senhor, fala conosco. Que nada, Senhor, nos impeça de ouvir a tua voz e de tomar sobre nós aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração. É o desejo do nosso coração, é o anseio da nossa alma, é a nossa oração. Nós assim a fazemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem é Jesus? Essa é a partir dessa indagação que se dá uma das mais contundentes afirmações bíblicas. E a afirmação é: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aleluia. Queridos, tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. E é em torno da sua pessoa que essa declaração, conforme nós assim já afirmamos, ela foi dita. Quem é Jesus? À época dessa palavra, havia um anseio no coração de Israel pela remissão de todo o poder opressor que o oprimia. E é interessante porque é então que Jesus interroga, dizendo: quem dizem que é o Filho do Homem? Quem eles dizem que eu sou? Pergunta o Senhor Jesus Cristo. E sabe, a opinião do povo demonstra que de fato havia um anseio no seu coração por um novo caminho, por uma nova realidade, por um novo tempo, por um novo começo. Eles declaravam acerca de Jesus, dizendo: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas, porque havia uma profecia de que alguém no mesmo espírito e o poder de Elias seria levantado, precedendo os dias do Messias. E esse era o anseio da nação de Israel. Havia uma expectativa para que ele viesse, porque quando ele viesse, ele libertaria Israel de todo o poder opressor a qual ele estava submetido. E essa constatação desse anseio do povo aponta exatamente para essa expectativa. Eles esperavam pelo Cristo. Eles ansiavam para que ele viesse. Porque quando ele viesse, eles seriam salvos. E sabe, queridos, a palavra nos diz que os discípulos, eles haviam recebido uma vocação especial para seguir ao Senhor Jesus Cristo. A sua palavra nos diz que eles presenciaram os seus milagres, e eles foram inúmeros. A palavra do Senhor, ela vem a declarar que se eles fossem todos escritos, não haveria como enumerá-los. E os discípulos do Senhor puderam então presenciá-los.
Mas não somente isso, a palavra do Senhor diz que eles recebiam instrução em particular, na presença do Senhor. Eles eram instruídos por Ele, eles estavam na sua presença. E essa realidade trouxe para eles também um desafio de pronunciar as suas próprias conclusões acerca de quem Ele era. É então que ele se volta para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, queridos, é interessante nós notarmos que existe sim muitas concepções acerca de quem é Jesus, ainda nos dias de hoje. Mas nós precisamos, diante de uma palavra como essa, de fato entendermos quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus em você? Qual a realidade de Jesus na sua vida? E a palavra vai dizer para nós que Pedro então se levanta e declara: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E sabe, queridos, a palavra do Senhor vai nos esclarecer que é a partir dessa revelação de quem Jesus é, que nós temos acesso às chaves do reino dos céus. É diante dessa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que o Senhor então declara: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, aleluia. Meus amados irmãos, Pedro, ele reconhece que Jesus é o Cristo. Ele reconhece que Jesus é o ungido, que Jesus é o escolhido, que Jesus é o libertador, que Jesus é o salvador. Mas olha que dado interessante a palavra nos traz. Ele reconhece também que ele é o Filho do Deus vivo. E essa expressão Deus vivo, ela é uma expressão que ela era utilizada para identificar unicamente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, aquele que era, que é e que é eternamente, o Senhor de todos. Então Pedro, ele tem essa revelação de que, sendo Deus vivo, ele é aquele que promove a vida. Portanto, quando ele olha para o Senhor e diz: olha, tu és o Cristo, tu és o escolhido, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, ele entende que ele é aquele que é o mesmo em essência, ele entende que ele é aquele que ele tem a prerrogativa para então promover a vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E novamente nós indagamos: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus entre nós? Amados irmãos, Jesus veio para revelar os segredos do reino. Jesus veio para tornar conhecidos os segredos do reino. Jesus, ele veio de fato para descortinar aquilo que estava em oculto. Ele veio para fazer conhecido aquilo que ainda não era conhecido. É preciso entender que o reino, ele precede a criação. Antes de todas as coisas serem criadas, o reino já era. Ele já havia sido estabelecido pelo Senhor, e a intenção do Senhor sempre foi estabelecer o seu reino na terra. E é com esse propósito então que o verbo se faz carne. É com esse propósito que Jesus ele vem para estabelecer o reino, ele vem para fazer o reino conhecido. Ele vem para manifestar a glória de Deus. A mensagem de Jesus era uma só: o reino está próximo. Ele vem anunciando o reino de Deus. E nós conhecemos a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos e celebramos nessa noite, quando Ele vai até aquela cruz e Ele
se oferece por nós, e a Bíblia diz que Ele derrama o seu sangue, que Ele morre. A Bíblia também declara que Ele ressuscita, mas isso não é o fim, é apenas o meio para que o fim se estabeleça. E qual é o fim? O reino de Deus. Ele vem para estabelecer o reino de Deus, a sua palavra nos faz entender isso. Então, meus amados irmãos, a redenção, que é o ato de Jesus se dar naquela cruz, por mim e por você, me redimir, lhe redimir. A palavra de Deus nos ensina que ela abre porta para que todos pudéssemos experimentar do reino de Deus, experimentar a vida no reino, amém? Jesus, portanto, é aquele que vem para trazer o reino. Jesus é aquele que vem para trazer o reino. Mas olha que coisa interessante. A palavra de Deus vai dizer que antes mesmo da sua morte, antes mesmo da sua ressurreição, Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. A palavra de Deus nos faz entender. Mas sabe o que é interessante? É que a revelação que da parte do Espírito é dada a Pedro, ela é muito profunda. Porque Pedro, ele não tem somente uma iluminação acerca de quem Jesus é, mas nós percebemos no texto que ele também aponta para o movimento do reino. Como o reino se manifesta e como o reino ele toma forma, como o reino ele se estabelece. É o que declara a palavra do Senhor. Então ele entende quando ele diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. Ele está declarando: você é o acesso, você é a porta por meio da qual nós entramos e nós tomamos um lugar no reino. Aleluia. Mas ele entende que aquele que entra no reino, ele recebe as chaves do reino. Aleluia. Aleluia. Jesus está apontando, queridos, diante dessa declaração e diante do estabelecimento dessa verdade, Ele está apontando para vitórias sem precedentes que estão por vir. Ele está declarando a Pedro: eu tenho lhe dado as chaves do reino. E olha o que diz a palavra, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja. Aleluia, aleluia. Queridas, portas do inferno são pontos de acessibilidade do inimigo. Você sabe que portas dão acesso, e o Senhor está dizendo: olha, diante de toda a acessibilidade do inimigo, eu tenho lhe dado chaves. Eu tenho lhe dado chaves do meu reino. Satanás usa esses pontos de acesso para obter um lugar na nossa cidade, para obter um lugar nas nossas escolas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Ele quer encontrar um lugar entre nós, para que ele possa dar continuidade à sua obra de roubo, de morte e de destruição. Mas Jesus declara: eu lhes tenho dado chaves que fecham, chaves que abrem, e as portas do inferno não podem prevalecer diante da minha igreja. Aleluia. Queridos, o que a palavra do Senhor está dizendo para nós é que se nós fizermos uso dessas chaves, nós veremos a predominância do reino dos céus sobre o reino das trevas. Amém? E note o que a palavra do Senhor diz: eu lhes tenho dado. Está diante de nós, está em nossas mãos. Meus amados irmãos, muito poderia se falar acerca das chaves do reino, mas eu quero enfatizar apenas a autoridade. Eu queria que você pudesse vir comigo nessa noite. Essas chaves representam a autoridade que Cristo dá à sua igreja. Estenda a sua mão direita, olhe bem para ela. A autoridade nas suas mãos.
O Senhor lhe deu chaves espirituais. E a palavra de Deus, ela declara que diante dessa chave que Ele colocou na sua mão, amém? As portas do inferno não podem prevalecer, porque você tem autoridade, aleluia. Você tem autoridade, assim diz o Senhor. Observe que diante da revelação de quem Jesus é, diante da revelação de que Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que é o mesmo em essência, aquele que é o escolhido, o Cristo, o Messias, aquele que vem para inaugurar o reino, Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, a igreja fundamentada sobre Jesus, que é a porta de acesso ao reino dos céus, ela tem as chaves do reino. E nós precisamos compreender a profundidade disso. É isso que o Senhor quer nos fazer nessa noite. Então, olha, quem é a igreja? A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra, amém? A Bíblia diz que Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia. A Bíblia diz que Ele governa à destra da majestade de Deus, amém? A Bíblia diz que Ele venceu a morte. A Bíblia diz que o seu nome está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, aleluia. E a Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja. Portanto, a igreja é o seu corpo na terra. Então, meus amados irmãos, a palavra nos ensina que a igreja ela é feita de crentes fiéis que reconhecem quem Jesus é. Não são crentes perfeitos, porque a perfeição ela virá no fim de todas as coisas, mas crentes fiéis, e a fidelidade está no fato de você crer em quem Ele é e naquilo que Ele fez por você, amém? Então essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos ensina que essa igreja feita de crentes que reconhecem quem Jesus é, que Ele é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, ela tem autoridade na terra. Aleluia. Ela tem autoridade na terra. Olha o que Jesus diz. Jesus declara que a esta igreja são dadas chaves. E a palavra diz assim, olha: tudo o que ela ligar na terra terá sido ligado nos céus, amém? E tudo o que ela desligar na terra terá sido desligado nos céus, aleluia. Então eu posso dizer logo aqui, declarando para você que o ensinamento dessa palavra é que as coisas que são conclusivamente decididas no reino dos céus, elas são reproduzidas pela igreja na terra. Porque a igreja ela é o corpo vivo de Jesus na terra. Portanto, aquilo que nos céus é determinado pelo Senhor dos senhores, por aquele que está acima de todo o principado e de toda a potestade, ela vem sendo reproduzida por uma igreja que é cheia de autoridade e de poder na terra. Porque aprove ao Senhor assim fazer. Porque Ele colocou diante de nós essa autoridade. O que o Senhor está dizendo é: tudo que já foi decidido no reino dos céus, presta atenção nisso. Tudo o que já foi decidido no reino dos céus, a palavra de Deus nos ensina, a igreja, ela tem as chaves na terra. A igreja, ela é a autoridade para confirmá-la na terra, amém? Queridos, o Senhor espera de nós que nós possamos de fato fazer uso dessa autoridade, porque Ele colocou em nossas mãos. E eu quero que você entenda comigo algumas expressões ditas nesse texto. A primeira delas é as chaves do reino. Primeiramente, o reino dos céus. Essa expressão aqui, reino, ela significa exatamente realeza, significa governo, domínio, exercício de poder. Sabe, amados irmãos, ela aponta para um povo sob domínio real.
Olha que coisa extraordinária, o reino dos céus é o reino de Deus, amém? O que a palavra de Deus está declarando para nós é que há uma realeza. O que a palavra de Deus está declarando é que há um governo, que há um domínio, que há um exercício de poder. E esse governo, domínio, exercício de poder está em nós, a sua igreja, que é o corpo vivo de Jesus aqui na terra. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o reino que triunfa sobre todos os demais reinos. Portanto, queridos, entendamos, nós somos o povo que está sob o domínio desse rei, que já venceu todas as coisas, e a sua palavra nos faz entender, quando ele diz, as portas do inferno não podem prevalecer, ele está declarando, vocês triunfarão, vocês viverão de vitória em vitória. As portas do inferno não podem lhes paralisar, porque vocês têm chaves, vocês têm autoridade. Amados, o reino dos céus é descrito nas Escrituras como uma era de ouro, na qual a verdadeira justiça será estabelecida, a partir do governo de Deus sobre o governo do povo, e a paz e a bem-aventurança tomará o seu lugar entre os homens. Aleluia, aleluia. Agora, antes da manifestação visível desse reino e da sua expansão, tomando todos os lugares no reino material e natural na terra, ele existe espiritualmente no coração dos homens. É aqui que o reino de Deus começa. O reino de Deus, ele começa quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o reino de Deus, ele vai tomando o seu lugar em nós quando nós agora andamos em luz e não mais em trevas. Quando agora os nossos frutos são fruto de justiça e não da carne, fruto do Espírito e não da carne. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina, e é dessa forma que alguns homens e mulheres compreenderam o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do verso 67. Aqui nós temos uma revelação de como Zacarias entendeu o reino de Deus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 67. A palavra do Senhor diz assim, olha: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Aleluia! A palavra nos diz que Zacarias aqui, cheio do Espírito Santo, fala da parte do Senhor, e ele declara acerca dessa realidade do reino de Deus, e ele diz: olha, bendito é o Senhor, o Deus de Israel, porque nos visitou, porque nos remiu, assim diz o Senhor. A palavra nos fala de um fato já acontecido, mas Jesus nem sequer ainda havia nascido. Ele apenas estava sendo anunciado. E queridos, a palavra diz para nós: Ele nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Zacarias compreendeu que o reino de Deus, ele começa a partir do momento em que nós cremos no nosso coração. E ele entendeu essa verdade.
E quando essa verdade ela encontra o seu lugar no nosso coração, ela vai começar então a se expandir. E ela vai tomar o seu lugar natural na terra. Olha também o que diz a palavra em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para que com ele o procedessem segundo o uso da lei, ele então toma o menino em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, o Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam dessas coisas que ele dizia, e Simeão abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aleluia. Simeão, homem temente dirigido pelo Espírito. A palavra de Deus diz que ele viu a salvação do Senhor. Ele ainda não havia visto a sua expansão. Ele ainda não havia visto o reino tomando uma forma visível. Mas ele viu a salvação do Senhor e no seu coração ele creu. Aleluia. A palavra também nos fala acerca de Ana. Nesse texto que nós lemos, Simeão e Ana, que creram dessa forma. E a palavra também nos fala acerca de José. Lucas capítulo 23. Versos 50 e 51. A palavra do Senhor diz assim: eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho dos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, ele viu em Jesus o reino de Deus. Aleluia. Querido, o reino dos céus é o reino de Deus. Então, primeiramente, ele consiste na dispensação dos céus. É o Senhor derramando dos céus sobre o coração daquele que crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, é os céus tomando o seu lugar no nosso coração, amém? Este reino, portanto, primeiramente, ele é um reino espiritual, mas ele se apresenta de forma interior e ele se apresenta também de uma forma exterior. Na sua forma interior, ele já existe e ele governa o coração de todos os cristãos. Ele governa o coração daquele que crê. Nós lemos aqui textos da palavra que apontam para homens que eram e mulheres que eram dirigidos pelo Espírito de Deus. Homens que não andavam segundo a sua própria vontade, mas homens que eram impelidos pela vontade de Deus. Portanto, quando o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele encontra o seu lugar em nós, ele toma o seu lugar no nosso interior, nós então seremos dirigidos por um novo governo. O governo de Deus, o governo dos céus. Esse reino, esse governo já é uma realidade. É quando você anda na contramão do mundo. É quando você vive para agradar o Senhor. Mas na sua forma exterior,
Ele reveste a igreja visível e a igreja invisível, e dessa forma o reino é progressivo. É quando as mudanças, elas começam a ser uma realidade visível. Pessoas sendo transformadas, realidades sendo transformadas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que defraudava não defrauda mais, mas pelo contrário, lhe restitui 4 vezes mais, é o que diz a palavra do Senhor, amém? Portanto, quando o reino que aqui dentro ele começa a nascer, ele começa então a se expandir na nossa vida, então a nossa vida passa a ser diferente. Portanto, a nossa realidade, ela começa a ser mudada, e a minha realidade mudada, ela afeta e ela transforma a realidade do meu próximo. Então o reino de Deus, ele começa a ser visto, e o reino de Deus, ele começa a ser progressivo, e ele vai se aperfeiçoando, e a sua palavra, ela nos ensina que na vinda do Filho do Homem, ele será pleno e definitivo, amém? E aí eu quero chamar a sua atenção aqui para que nesse aperfeiçoamento que a palavra do Senhor nos diz, nessa expansão do reino visível do Senhor, o Senhor nos deu chaves. O Senhor nos deu autoridade para estabelecer o seu reino. Ele disse à sua igreja: eu lhes tenho dado chaves. Amém? As chaves do reino dos céus, as chaves do reino de Deus. E a palavra diz, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essas chaves têm poder para abrir e para fechar, têm poder para ligar e poder para desligar, amém? Então, entendendo a realidade de que o reino é dos céus, de que o reino é de Deus, de que o reino ele é espiritual, de que o reino ele começa dentro de nós e ele vai se expandindo. Eu quero que você entenda comigo 2 outras expressões aqui no texto. O primeiro é: o que ligares na terra será ligado nos céus. Essa expressão ligar é um verbo que significa, no original, amarrar. Significa prender, significa estar preso, significa estar ligado, estar atado. Olha que coisa interessante que o texto está declarando é: o que ligarmos, o que o texto está declarando, o que amarrarmos, o que prendermos na terra, terá sido ligado nos céus, terá sido amarrado nos céus, terá sido atado nos céus. Você pode dizer amém? Então, queridos, olha, aquilo que já foi determinado pelo reino dos céus, a igreja estabelece na terra, amém? E a palavra de Deus declara que o Senhor, ele já venceu todo principado e toda potestade, amém? A palavra do Senhor declara que todos eles estão debaixo dos seus pés, amém? E o Senhor está dizendo assim para a sua igreja: portanto, aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Portanto, o Senhor está dizendo que nós temos uma autoridade para amarrar, para impedir, para de fato ligar na terra o impedimento, o progresso do reino das trevas, para que o reino de Deus ele possa progredir para a glória de Deus, amém? Aleluia. Então, querido, nós geralmente entendemos esse texto de uma forma contrária. Mas o ligar aqui é amarrar, é prender, atar em cadeias, é impedir o avanço do reino das trevas. O Senhor está dizendo: vocês são o meu corpo vivo na terra, vocês têm a minha autoridade para de fato ligar, prender, amarrar todas as obras do inimigo na terra, aleluia. O Senhor nos faz entender que essa igreja, ela é triunfante. Essa igreja, ela é poderosa, aleluia. Essa igreja pode estabelecer ou manifestar o reino de Deus na terra, aleluia. E o que viria então ser o desligar, conforme diz a palavra: o que desligares na terra
será desligado nos céus. Desligar aqui é o verbo que significa soltar, significa romper, destruir, dissolver, derreter, de fato desligar, soltar o que estava atado, libertar, livrar, separar, demolir, divórcio, resgate. O Senhor está dizendo assim: você, minha igreja, que é o meu corpo vivo na terra, vocês têm autoridade para amarrar o valente. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quando você entrar na casa do valente, primeiro você precisa amarrá-lo. E a palavra diz: depois que você o amarra, agora você tem poder para soltar aquele que estava preso. Aleluia! Você tem o poder para divorciá-lo, para soltar as suas ataduras, para fazê-lo verdadeiramente livre, para liberá-lo, para que o reino de Deus, ele venha tomar o seu lugar na sua vida. Então, olha, em suma, o que o Senhor está declarando é que a igreja que está nele, fundamentada nele, tem o seu poder, tem a sua autoridade para amarrar o valente e para libertar aqueles que estão sob a sua escravidão. É isso que a palavra de Deus está declarando para nós. Então, meus amados, Jesus é o reino. E o reino nos tem dado as chaves do reino. As chaves nas nossas mãos, declara a palavra do Senhor, amém? Portanto, nós precisamos crer que hoje é noite de ascender ao reino, amém? Hoje é noite de adentrar no reino, mas também de estabelecer o reino. Uma vez que nós entendemos que o reino é de Deus, uma vez que nós entendemos que o reino, ele é dos céus, uma vez que nós entendemos que nós temos chaves nas nossas mãos, o Senhor nos declara que nós precisamos fazer uso dessa chave e nós temos autoridade para tal. Portanto, assim diz o Senhor: primeiro, seja bem-vindo ao reino. Diga amém. Segundo, tome em suas mãos as chaves do reino para amarrar o que precisa ser amarrado, mas também para soltar aquele que precisa ser livre. Aleluia. Agora, diante de tudo isso, a palavra do Senhor nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer, queridos, que uma autoridade já nos foi dada, e é preciso então fazermos uso da autoridade que Ele nos concedeu. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade dessa palavra, mas o Senhor declara que a sua igreja é o seu corpo vivo na terra. Amém? Portanto, aquilo que Pedro viu em Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que promove a vida, precisa ser visto na sua igreja, precisa ser visto em mim, precisa ser visto em você. É tempo de nós nos levantarmos com toda a autoridade para declararmos como esses homens declararam. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que ao entrar na porta formosa do templo, Pedro e João encontravam um homem que mendigava e era aleijado por 37 anos. E ali pedindo esmolas, a Bíblia diz que eles olham para ele e dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma chave do reino dos céus. E em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e a Bíblia diz que aquele homem, ele se coloca de pé e ele entra no templo saltando e louvando a Deus.
porque a igreja é o corpo vivo de Jesus na terra. Aleluia. Você tem autoridade, eu tenho autoridade, a igreja de Jesus tem autoridade para amarrar o valente e para assaltar aqueles que estão aprisionados. Você crê nisso, amém? Se o reino é dos céus, se o reino é de Deus, se o reino é espiritual, e a sua palavra nos diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nessa região celeste, espiritual, que nós fazemos uso da nossa autoridade, amém? E sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando nós fazemos uso da nossa autoridade nesse plano, o reino se expande. E o reino, ele se materializa. O reino, ele se torna natural. E aquilo que é espiritual começa a tomar o seu lugar na terra. É isso que Deus tem para a sua vida, amém? É isso que Deus tem para a sua casa, amém? É isso que Deus tem para a sua família. É isso que Deus tem para essa cidade. Então eu lhe convido no nome de Jesus a se colocar de pé agora. Nós vamos adorar o nome de Jesus. E logo depois, nós vamos então fazer uso dessa autoridade que Ele nos deu, que nos foi delegada. Fazer uso dessas chaves que Ele colocou nas nossas mãos. E nós vamos declarar aqui nesse lugar, nessa noite,